Rádio Esportes. Debate. Vamos lá para o debate, destacando, lembrando para você, últimos instantes para você participar da pergunta premiada, hein? Valendo camisa oficial do Atlético, oferecimento da loja do Galo Betânia. Quem foi o artilheiro do Atlético no Mineiro? Responde pelo WhatsApp 996519657 e tem também um kit de produtos Top Food. Top Food, se é o melhor de Minas, é o melhor do mundo. Você que você pode participar com a gente pelo 996519657. Só mensagem de texto, manda a resposta, seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Vamos lá para o debate. Perguntei a vocês há pouco sobre os motivos que levaram o Atlético a ser campeão estadual. Vocês destacaram o protagonismo maior que tem os atletas alvinegros no comparativo com os jogadores do Cruzeiro. Dito isso, meu caro Ale Oliveira, queria falar um pouco sobre os treinadores. Qual o peso dos treinadores nessa decisão? Porque o assunto quente hoje é a história do Larcamón. E o Milito teve um protagonismo ontem. Eu acho que desde que ele está chegando é uma mudança importante que o Atlético passou após a saída do Filipão e a chegada desse novo treinador. O peso de Milito e Larcamón nessas decisões estaduais, Ale? Eu acho que o Larcamón, com algumas das apostas, né, algumas das decisões que ele tomou nesses dois últimos jogos, eu acho que ele diminuiu a distância que existia num trabalho que vem desde o começo do ano para um trabalho que começou há 2 semanas, que é o do Milito. Por quê? Porque eu acho que ele demorou muito para entender qual que era a melhor formação para o Cruzeiro. Tanto que a gente questionou várias das decisões dele e a gente sempre mais ou menos se apoiava no fato dele estar conhecendo o grupo. Embora, por exemplo, ele entender que o João Marcelo é melhor que o Palácios, eu acho que ele não precisa conhecer o grupo, ele precisa conhecer de futebol. Para ele entender que o João Marcelo é melhor que o Neres, e que o Neres não pode ser o primeiro passe da saída de bola contra a marcação-pressão não pode ser do Neres, eu acho que ele não precisa conhecer o grupo, que ele já conhece, inclusive, ele precisa conhecer de bola. Então, mas no começo, quando ele colocava o Marlon para atuar muito mais como um zagueiro, inclusive quando o adversário tinha a bola, ele falou, não, isso aí é um prejuízo técnico para o time. Mas ele foi corrigindo várias coisas. O Palácio não jogou nunca mais, o Marlon não ficou mais como um zagueiro no momento que o adversário tem a bola. Ele achou um melhor funcionamento do meio-campo na presença do Romero, do Lucas e até o Vital, que ajuda no bom desenvolvimento do melhor do time, que é o Matheus Pereira, para mim até o melhor do campeonato. Então ele foi se achando ali, não colocou mais o Papagaio de titular no lugar do Dineno, sabe? Não poupou mais o William, como na Copa do Brasil, nos jogos... Ele não fez mais isso, mas principalmente na escalação inicial do primeiro jogo, ele praticamente joga tudo que ele construiu fora, com uma formação realmente muito, muito diferente do que a gente estava habituado a ver. E também ele teve que tomar uma decisão, aliás, 2, né? Que tem impacto no jogo, na minha opinião, nesse segundo jogo. Primeiro, o que o João Marcelo precisa fazer para ser titular do time? Imagina a cabeça desse cara, que inclusive depois do clássico, durante a primeira fase, que ele jogou muito bem, ele voltou pro banco. Aí ele se firmou como um titular indiscutível. Tanto que o Zé Ivaldo foi pro banco, que eu acho um erro, e ele continuou como titular. Aí quando ele tem todo mundo à disposição, esse cara volta pro banco para ser reserva do Neres. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do João. O que eu preciso fazer para ser titular desse time? Por que eu tô falando isso, Cirilo? Porque eu acho que esse aspecto tem uma influência, assim, muito importante na decisão mais importante que o Larcamón tomou no jogo ontem. Eu acho que se ele sai jogando com o João Marcelo e Zé Ivaldo, ele não colocava o Neres. Eu acho que ele colocava o João Marcelo. O Neres, se o João Marcelo sai jogando... entendi. Ele coloca os melhores. Ele não colocaria o zagueiro que tava fora. Ele tava fora, Isso. porque o João Marcelo, ele é muito titular desse time. Sim. Ele não foi titular ontem por alguma loucura da cabeça do Larcamón. Mas ele sabe que o João Marcelo estava jogando bem, que estava pedindo passagem, que deveria jogar. E eu acho que ele ficou com isso. Falou, vou colocar o cara que tá bem. Se sai jogando João Marcelo e Zé Ivaldo, eu acho que ele não colocava o Neres. Ele colocava o Cifuentes, que era o que o meio-campo é onde o Cruzeiro deitou e rolou no Atlético. Porque é um bom meio-campo que marca e que ataca contra um meio-campo que não tinha nenhum criador, que era do Atlético. Então, a maior crítica ontem, né? Não tô falando do trabalho como todo, do Larcamón, foi justamente dele tirar um meio-campista e colocar um zagueiro. Eu acho que ele só fez isso porque ele estava em dívida com o João Marcelo, ele sentia que ele precisava pagar essa dívida. Dá um jeito de colocar esse cara no jogo. No jogo. Não ele ficar pessoal com o João Marcelo, mas ele falou, preciso fazer a justiça da bola. E aí ele acaba perdendo o meio-campo e, consequentemente, o jogo.
Simões, qual o peso dos treinadores nessa decisão estadual que dá o pentacampeonato ao Atlético e o Cruzeiro ficando com o vice-campeonato? Olha, o Cirilo, a impressão que eu fiquei é de que os dois travaram uma batalha particular de quem ia dar a taça pro outro. E acho que isso até desde o primeiro jogo, né? Desde o primeiro jogo. Eles travaram uma batalha particular de quem ia dar a taça pro outro. E o Larcamon acabou ganhando, entre aspas, essa batalha aí, com essa mexida depois que o Cruzeiro vencia por 1-0, né? E inclusive é bom destacar que o gol do Atlético, que sai de uma penetração, né, Ale? Já tinha os 3 zagueiros, né? Sim. Que sai de uma penetração visível, né? Porque tem muita qualidade no lançamento do Otávio, mas a projeção do Saravia é muito nítida, muito clara. É porque ele passa na frente do Marlon. Na frente do Marlon, para ninguém acompanhar. Então, quer dizer, eu acho que o futebol tem recados, sabe? O futebol tem recados. Quando você está ganhando o jogo, e está ganhando o jogo, principalmente porque seu meio de campo está tendo um melhor trabalho do que o do rival, até porque o Milito errou demais, os 3 volantes. Se o Filipão escala 3 volantes num jogo que o Atlético precisa vencer, eu acho que ele nem chegava no estádio. É verdade. Nem chegava no estádio. Então é o seguinte, os dois falam espanhol, aí eles são mais valorizados do que tipo o Léo Condé, por exemplo, que ontem foi campeão com vitória em cima da Bahia. E já vão dizer, Léo Condé é ruim, é fraco. É bom, é o Larcamon, né? Bom é você botar o time com 3 volantes e depois arrumar uma bagunça danada, que o Fernando Diniz devia estar vendo o jogo de casa e ficou com inveja. Não, o Fernando Diniz sentiu inveja ontem, né? De botar um zagueiro, aí lateral é o ala, você tá muito meia. corneta. Você tá muito corneta. Não tô corneta, eu só tô dizendo que é o seguinte, acho que foi o próprio Milito que disse que a tática dele foi kamikaze. Então, se você tem uma tática kamikaze para ganhar um jogo, a chance de dar errado é muito grande. Deu certo por quê? Porque o seu time é melhor do que o outro e é melhor de forma considerável. O Atlético tem melhores jogadores do que o Cruzeiro numa proporção considerável, né? E, além disso, o treinador do outro lado fez um tanto de lambança. E aí, fez o quê? Deu um recado pro Atlético. Na hora que bota 3 zagueiros, fala assim, eu quero que você venha pra cima. É o recado que ele deu. Então, mas a decisão do Milito foi tomada depois do Larcamon botar mais um zagueiro. Mas por que o Larcamon fez zagueiro, o quê? Ele botou, foi o momento foi o seguinte, ele tirou o Vital, botou um zagueiro, o Atlético fez um gol, e logo após o gol, o Milito foi pra cima. Isso. Não foi uma leitura que ele fez, olha, o Cruzeiro tá me oferecendo espaço, eu preciso fazer isso? Mas o perigo dele era o quê? Era o meio de campo. O meio de campo do Cruzeiro ficou carente. Ele tirou o Vital e não colocou ninguém pra fazer a função do Vital. Ele chamou o time pra trás. Na hora que ele chama o time pra trás, que ele bota 3 zagueiros, o Atlético bota 3 atacantes, você já anula os 3 zagueiros, né? Porque aí você vai ter que ter a sobra. Aí você empurra mais ainda o time pra trás. Então, mas no cenário que o Milito tomou essa decisão? Eu acho que ele tomou a decisão no desespero mesmo, porque os caras já tinham sido chamados antes do gol. Certamente ele não treinou essa formação. E os caras já tinham sido chamados antes do gol. Isso é claro. O Scarpa, quando sai o gol, eles já estavam na beirada do campo ali. Até fazer 2-0 ali com 10 minutos do segundo tempo, né? Foi mais ou menos com 7... um pouco menos do que isso, 6-7, olha. Mas quando ele chama os caras, já tava ali uns 15 minutos. Mas pra você fazer 2 gols nesse tempo que faltava, talvez você precisasse mesmo de arriscar mais, né? Mas ele precisava de um gol só. Ele precisava só de um gol. Então talvez ele não tivesse a necessidade de abrir tanto assim, né? Mas no final deu certo. Agora, ô Cirilo, eu queria dar uns pitacos também sobre o ambiente do clássico, né? Sim. E mais uma vez não foi legal. E o clássico de torcida única, a gente não deixou de ter episódios de violência, né? Com certeza. A gente teve o camarote da diretoria do Atlético atacado por torcedores e existe um vídeo em que eles estão recuando porque os torcedores atiram coisas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tivemos dezenas de invasões ontem na arquibancada. O próprio camarote da federação. E eu achei um erro muito grave, sabe? Quando a gente fala de cerimonial, aquela entrada da taça com o presidente da federação e o vice, eu achei desastroso. Achei completamente fora do tom. Eu acho que o dirigente, ele tem que entregar a taça. Mas quando ele entra com a taça, ele deixa de ser dirigente e vira cartola. Normalmente quem é escolhido em jogo assim é um ídolo de cada lado, os caras carregam a taça até o meio. E a gente tem vários aqui. Então uma coisa desnecessária. Inclusive morando aqui, não precisa nem chamar de fora. Não precisa nem chamar de... Estavam até no Mineirão alguns. Aí, o que acontece?
E a violência, estacionamento, neo com bambu, a pancadaria no estacionamento, invasão de campo, arremesso de coisa, camarote da federação sendo alvo de violência, camarote da diretoria do Atlético sendo alvo de violência. Então, quer dizer, a gente precisa, com urgência, repensar a maneira que o futebol está sendo tratado e a maneira que o futebol está convivendo com esses episódios. Isso não é legal. Isso não... A gente está falando aqui de 2 episódios acontecidos na área mais nobre do estádio, que é onde estão os camarotes, Ciro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu acho que isso é um pouco reflexo de sociedade, de tudo, mas eu acho que os clubes e as entidades podem sim tentar um caminho para diminuir esse ambiente de intolerância que tomou conta do futebol. Não é só em Minas Gerais, não, mas que a gente faça a nossa parte. Claro. Que a gente faça a nossa parte.